Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a Shopee, tá? Tem algumas perguntas que as pessoas me fizeram num outro vídeo que eu coloquei de como eu iniciei aqui na Shopee. E aí eu gostaria de fazer um vídeo para poder tentar ajudar essas pessoas, porque assim, para mim foi, um pouquinho difícil. Eu achei difícil porque eu não tinha conhecimento nenhum. Então eu fui buscando informações, eu fui assistindo um vídeo, eu fui procurando. A própria Shopee, ela tem lá um sistema de ajuda que você consegue tirar suas dúvidas, né? E eu queria começar a falar sobre isso. Então assim, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, vou explicar algumas coisas. E assim, se você tiver dúvida, pergunta ali, manda na caixinha de perguntas aí, né? Nas mensagens, que eu vou respondendo conforme eu consigo, né? E além disso, eu posso de repente até fazer um vídeo. Então faz as perguntas ali, Cláudia, mas como que faz? Cláudia, que de repente eu crio um vídeo pra vocês explicando um pouquinho mais. Então eu vou passar a minha experiência, tá? Essa é a minha experiência. Tem coisas que muitas vezes você vai ouvir ali e vai falar, ah, não, isso não é verdade. Pesquisa. Você tá na dúvida, você vai lá e pesquisa. Eu tô colocando a minha experiência. Então assim, ó, como criar uma loja na Shopee? Você precisa baixar ou o aplicativo no seu celular, ou você vai acessar o site ali, você vai fazer o seu cadastro, né? Com o e-mail, telefone, aí tem o painel de instruções, gente. Inclusive vai ter o painel de instruções para como abrir uma loja. Você vai lá no Ajuda e lá você digita como abrir uma loja e ele vai explicar para você como que você vai fazer o passo a passo. É fácil e assim, é rápido, tá? Quais documentos necessários para abrir uma loja da Shopee? Você vai precisar de RG, CPF, comprovante de residência e um comprovante bancário. Eles pedem essas coisas, gente, para poder confirmar a sua identidade. E a questão da conta, comprovante bancário, é porque você precisa, né, se você vai se cadastrar como vendedor, você precisa ter uma conta para poder receber o valor, né, que a Shopee vai te pagar lá pelos produtos que você vender. Feito o cadastro, né, você se pergunta, como é que eu vou colocar meu produto lá, Cláudia? Na verdade, assim, dentro do painel ali do vendedor, tem lá adicionar item. E aí você vai colocar se ele é um item, se ele é um kit, se ele é... O kit é para quando você já tem o item e você quer agrupar ele de alguma forma. Por exemplo, eu quero vender, sei lá, 5 sabonetes. Então, eu tenho o sabonete aqui eu vou criar o kit, e aí eu vou colocar quais produtos eu quero que faça parte desse kit. Mas quando você vai anunciar uma primeira vez, você coloca ali iniciar produto, tá? Um único item. E dentro dessa, onde você vai incluir o item, você vai colocar o nome, a descrição, fotos de qualidade, você tem que ter fotos boas. Se você não tiver fotos boas do seu produto, procura na internet, muitas vezes tem bancos de imagem com aquele produto que você consegue uma foto boa, né? Você precisa definir o preço, ter o estoque, anuncia somente aquilo que você tem em estoque, né? E colocar ali as categorias, que ele vai perguntando, né? Que tipo de produto é, quantos ml, ou se é frasco, ou se é unidade, ou se é caixa. E assim você consegue cadastrar o seu produto. A Shopee, gente, ela não cobra mensalidade para você estar lá como vendedor, tá? O que ela vai cobrar são as taxas de comissão por venda, né? E isso vai variar de acordo com o produto, o tipo de produto que você está vendendo. Então, ela tem lá um percentual que ela cobra, e isso vai depender da categoria do seu produto, né? E além disso, tem outros serviços que ela também disponibiliza, tipo publicidade, promoção, ou participar do programa de afiliados, que é quando você tem o seu produto e você permite que outras pessoas vendam ou anunciem, e você ganhe, e você paga uma comissão para essa pessoa que divulgou para você, né? Que a gente fala que é o afiliado Shopee. Então, podem haver alteração, né? Pode ter, tem uns percentuais ali. Aí você pesquisa, mas isso é no decorrer. Inicialmente, é a taxa de comissão que você vai fazer a venda ali, né? Bom, e como que funciona o pagamento? Para você receber esse valor da Shopee. Vendi o produto, Cláudia, já recebo o valor? Não, você não recebe o valor. O cliente fez o pagamento, esse valor ele vai ficar num lugar lá de vendas, né? Mas ele não vai cair para sua conta para você receber. Enquanto o cliente não recebeu o produto, porque é uma forma de garantia da Shopee também, com relação a ter algum problema, ou precisar devolver, ou uma reclamação, ou produto chegar danificado, alguma coisa assim. Então, eles retêm esse valor, aí o cliente recebe. Por isso a importância de toda vez que você recebe o Shopee, gente, você confirmar a entrega lá é muito importante, porque a partir do momento que você confirmou a entrega, a pessoa já recebe. Agora, se você não confirma a entrega, veja só,
A pessoa recebeu o produto, não confirmou a entrega. Então a Shopee sabe o dia que entregou, porque ela tem lá cadastrado. Depois de 7 dias, ela vai fazer o pagamento. Então, se a pessoa não confirma a entrega, você vai levar, além do que o produto demorou para chegar nela, mais 7 dias. Isso, gente, eu posso dizer que isso leva em média uns 14 dias, porque é mais ou menos uma semana para a pessoa receber, mais uma semana para concluir. Se ela concluir antes, é antes, tá? Mas o prazo de entrega ali fica e você ainda não recebe. Você vai ficar com o valor ali pendente. E dentro da Shopee também, gente, tem como você gerenciar os pedidos e envios, né? Então, tudo aquilo que eu recebo no dia, eu vejo ali o que entrou, eu consigo ver, aí você vai e consegue gerar, né, a sua etiqueta para mandar o produto para o cliente. Então, você consegue gerenciar isso fica tudo registrado. Inclusive, aquilo que você já mandou, você quer saber, poxa, eu mandei aquela encomenda grande, gostaria de saber se chegou, você consegue ali nos pedidos enviados, ver qual é o processo. Então, tudo você consegue acompanhar, né, bem de pertinho ali, os detalhes sobre o envio. E assim, existem, além de, Cláudia, mas para eu conseguir realmente vender e ter chamar atenção ali, como que eu faço? Gente, a foto bem tirada, né? Você colocar uma boa descrição do produto, você colocar o que realmente o produto oferece, as medidas, é importantíssimo você colocar as medidas do que é feito o produto, porque as pessoas vão buscar na descrição do vídeo, na descrição ali do anúncio, que tamanho que é, se é bom, se não é, fora as avaliações, que também é uma coisa muito importante para o seu negócio. Você também tem que colocar bem detalhado, para que não haja dúvida por parte do cliente com relação àquele produto. Isso vai atrair o cliente para você. Então, isso te ajuda, né? Fora isso, tem as promoções que a Shopee faz também, que é o Shopee Ads, que é onde você coloca um produto, você vai colocar um valor lá, como se fosse um marketing, é um marketing de divulgação. Eu coloco um valor e aí eu vou anunciar o produto. Por exemplo, eu quero vender essa caneta, então eu coloco essa caneta, eu tenho lá nos meus produtos. Eu coloco lá, produto tal, eu quero que faça anúncio sobre esse. E você estipula um valor por dia, não deixa livre. Tem que pôr um valor por dia. Eu coloco geralmente R$6 por dia, mas eu não deixo ele aberto sempre, porque ele vai consumindo R$6 por dia, entendeu? Então, às vezes eu quero, por exemplo, acabei de colocar um produto novo, que foi o caso que aconteceu esses dias. Eu tô com um produto novo e eu precisava que ele aparecesse, a plataforma divulgasse um pouco mais ele. Então eu fui lá e fiz, coloquei lá. Tem o mínimo, né? Tem o mínimo para você colocar. Eu coloquei R$50 e aí eu coloquei, anunciei 3 dias. Aí eu vou lá e bloqueio, eu consigo bloquear para ele não anunciar mais e parar. Aí eu pego um outro final de semana, vou lá, aciono de volta, eu habilito ele, né? E assim você consegue fazer também. Então tem uma forma de você também fazer um marketing do seu produto. Só que tudo isso é investimento, gente. Então, para você que está começando, não precisa ir ali por essa parte. Só coloque um preço bem competitivo, um preço adequado para o seu produto, né? Você tem que pesquisar ali na plataforma quais produtos parecidos, similares e o preço para conseguir fazer uma divulgação coerente, né, gente? Não adianta você colocar essa caneta, não, mas eu vou vender ela por R$20, mas tem por 5. Então, assim, pesquisa antes de você escolher o produto que você vai anunciar. A avaliação. A avaliação é algo muito importante. Então, assim, quando você vai entregar um produto para o cliente, é importante que você explique para ele também, você mande, como que eu faço para conseguir minhas avaliações? Gente, eu fiz um bilhetinho onde eu explico que eu coloco ali, muito obrigado pela sua compra, qualquer dúvida estamos à disposição, né? Coloco meu e-mail, que se tiver dúvida para entrar em contato comigo por e-mail, e eu coloco no bilhetinho aqui, ó, nos qualifique. Porque eu preciso da qualificação da pessoa, né? Seja boa ou seja ruim, gente. Ah, claro que a ruim a gente não quer, né? Mas a boa é importantíssima. Então, assim, eu coloco assim, ó, somos novos no mercado, que é o meu caso, eu sou nova no mercado mesmo, não tem muito tempo a minha loja no Shopee. Somos novos no mercado e a sua qualificação positiva da nossa venda é muito importante. Tenha um excelente dia. Então, assim, faz um bilhetinho bonitinho, manda, se quiser faz à mão, mas faça. Faça porque a pessoa qualificando o seu produto, isso ajuda com que outras pessoas vejam o tipo de produto que você está tendo e se isso está tendo uma avaliação boa ou não, né? Outra coisa, você tem lá o seu produto. Algum cliente está com dúvida e mandou um chat para você. Você tem que ficar de olho no chat, gente. O chat ele tem que ser respondido muito rápido. Você não pode deixar, não, vou olhar só amanhã. Isso te prejudica. Então eu posso te dizer,
Inclusive, tem o sistema, você fala assim, nossa, mas o que que é vendedor indicado? Por que que a Shopee tem esse vendedor indicado? Como eu faço para ser um vendedor indicado? Gente, para ser um vendedor indicado, você tem algumas métricas que você precisa cumprir. Ou seja, não ter reclamação, não ter evolução por tanto tempo. E isso é avaliado semana a semana, tá? Semana a semana ele é avaliado. O chat conta muito. Por exemplo, a pessoa te mandou uma mensagem: oi, tudo bem? Gostaria de saber sobre o produto tal. Você vai lá e responde, claro, com educação, com, né? Você tem que ter um parâmetro para responder também e saber atender a sanar as dúvidas que a pessoa está te perguntando. Então, assim, respondeu o chat, né? A pessoa falou assim: ah, obrigado. A última palavra tem que ser a sua. Essa é uma dica que eu vou te dar. Eu não sabia disso. Eu tava lá como vendedor indicado, de repente eu caí. Falei, ué, por que eu não sou mais? Aí eu fui ver que era o chat, o tempo de resposta. E quando a pessoa manda mensagem para você e manda um joinha, manda obrigada, tem os stickers ali, né? Você pode mandar um stickerzinho, mas a última palavra tem que ser a sua. Por quê? Porque isso vai contar na questão das métricas que você precisa ali no vendedor indicado, tá? Outra coisa, Cláudia, você vende na Shopee, você já teve problema com a Shopee, com alguma venda que você fez, algum produto que chegou? Tive. Então, eu vou mostrar para vocês também como eu faço as minhas embalagens, porque assim, não é só vender, você tem que saber também como você tem que embalar e mandar isso pro seu cliente. O que aconteceu comigo, né? Eu fiz uma embalagem, eu coloquei dois spray, eu sempre aperto bem para ele lacrar bem, e mandei numa caixa, só que a caixa não era tão forte. A caixa que eu tinha mandado, eu acho que era alguma que eu tinha. Foi uma que eu comecei a trabalhar, depois eu descartei ela, porque ela era muito frágil, né? Então, até nisso, quando você vai comprar alguma coisa, suas caixas ali, você tem que olhar, gente. Porque se for uma caixa muito frágil, ela vai amassar, ela vai chegar com problema, né? E isso vai te trazer prejuízo. Então, o ideal é que você tenha uma embalagem boa. E nesse caso que aconteceu, eu mandei um spray, eram 2 sprays. E quando chegou, é sério, a pessoa tirou a foto e colocou lá, porque assim, quando o cliente recebe, ele vai colocar se ele recebeu certinho, né, ou se teve algum problema. Então, se ele teve algum problema, ele vai relatar, ele vai mandar foto, ele vai mandar tudo, porque ele vai pedir o dinheiro de volta, afinal de contas, o produto não chegou para ele como deveria chegar. E aconteceu isso, e a pessoa mandou, e eu falei, poxa vida, né, o que eu vou fazer? Aí eu falei, não, eu devolvo, né, a Shopee tem uma enquete que ela cria ali, e pergunta, né, podemos devolver o dinheiro, ou às vezes ela já até devolve quando eles verificam que realmente não tem o que fazer. E aí a pessoa me mostrou, então a caixa, ela foi prensada, a caixa chegou toda amassada, e os frascos, eles abriram, eles estouraram, alguma coisa aconteceu, chegou metade, gente. Então eu perdi dois itens e assim, eu devolvi porque eu fiquei muito chateada. Eu falei, puxa vida, né? Então foi nessa hora que eu falei, eu preciso embalar melhor. Então essas embalagens que vocês vão ver, vai falar assim, nossa, mas você faz tudo isso, você coloca no papel bolha, você põe dentro de uma caixa e você ainda coloca dentro de um saco né, de envio, que é esse aqui? Sim, por quê? E coloco frágil ainda, escrevo frágil para que a pessoa saiba que o produto, para quem tá transportando isso lá pela Shopee, saiba que esse produto é frágil, que tem que tomar cuidado. Porque isso não é só prejuízo para mim, é para a plataforma também. Então, assim, por isso que eu coloco desse jeito, gente. E pode acontecer? Pode. Já aconteceu também do cliente chegar lá, a pessoa falou assim, ah, eu não gostei do produto. Pode devolver? Pode. Isso pode acontecer. Tá no Código de Defesa do Consumidor, gente. Se ela recebeu o produto, ah, eu não gostei, ela pode devolver, tá? E aí a Shopee vai lá, ela vai cobrar o valor do frete de você daquilo que foi mandado, ela vai devolver, enfim. Tem todo um processo, mas pode acontecer. Então, você garantindo uma embalagem boa, vai chegar no cliente, né? E é claro, né? Enviar aquilo que você está oferecendo. E falando sobre promoção também, fala assim, Cláudia, mas como é que eu faço para o meu produto ficar se destacando lá? Gente, tem uma ferramenta, quando você entra em produtos, quando você tem lá o painel de produtos, né? Eu vou mostrar para vocês, acho que é melhor. Ó, vocês estão vendo aqui na minha página, ó, aqui, ó, produtos. Quando eu clico aqui em produto, por exemplo, eu quero promover esse daqui. Esse aqui é um kit novo que eu tenho, gente. Ó, eu venho aqui em mais. Ai, que ele já tá impulsionado. Eu queria mostrar para impulsionar. O que é impulsionar? É você destacar mais o seu produto. Vamos nesse aqui, ó. Eu venho aqui em mais.
Aí tem impulsionar. É que a Shopee, ela permite que você impulsione apenas 4 itens por vez. E ele fica impulsionando ali por algumas horas. Então, a todo momento, você tem que ir lá e coloca mais 4 produtos para impulsionar. Isso ajuda com que ele divulgue mais o seu produto, né? Então, a ferramenta tem aqui, basta você utilizar. Eu pego o tipo de caixa de acordo com o tamanho do produto que eu vou enviar. Embalo ali no plástico bolha, vejo se ele tá bem fechadinho. Coloco, né, um durex e aí eu fecho a caixa. E essa sinalização, gente, eu faço porque esse produto ele tem que ficar virado para cima nesse sentido, por isso. E aí depois é só colocar no saquinho e terminar de embalar. E eu utilizo também a etiqueta de frágil. Na etiqueta de frágil também indica a posição que o produto deve ficar. E aí fecho bem com essa embalagem. Isso ajuda a proteger muito, gente. Esse plástico, esse envelope de plástico é muito bom. E depois é só colocar a etiqueta. Tá feito. Para a linha de dispenser, como eles são bem resistentes, gente, eu não preciso passar um plástico bolha ali nele não, tá? Eu só tento colocar alguma coisa para ele não ficar batendo, né, quando eu envio. Aí coloco minha etiquetinha, lacro bem. E para Shopee, você não precisa, nesse caso aí, eu não preciso fazer com o plástico em volta. Basta ser a caixa, tá? Com a caixa, ele chega em perfeito estado. Ó, ative o modo férias para impedir compradores de fazerem novos pedidos. Os pedidos existentes devem ser postados e pode levar até 1 hora para entrar em vigor. A partir do momento que você clicou aqui, ó, ele vai ficar em modo férias. Dali 1 hora ele vai ativar e não vai permitir mais venda, tá? Quando você quiser reativar, basta vir aqui de novo e ativar ele novamente. Isso não atrapalha o seu negócio, gente. Ai, mas ele vai deixar de vender nunca mais. Não, não atrapalha o seu negócio. Pode ficar tranquilo que o modo férias tá aí para isso. E nesse próximo vídeo, gente, eu quero mostrar para vocês como eu faço o meu envio, tá? Ai, mas é que pessoa física é diferente. Eu tô falando como MEI. Eu sou MEI e o meu procedimento para conseguir fazer o envio na plataforma é desse jeito que eu vou mostrar para vocês. E assim, para a questão do MEI, tá? Cláudio, o que você precisou com relação para conseguir cadastrar uma pessoa jurídica? Eu enviei os meus dados de MEI. Eu entrei lá na Receita Federal para conseguir fazer o link, porque assim, a Shopee ela consegue emitir a nota fiscal por você, só que você tem que fazer uma liberação dentro da Receita Federal. Então eu fiz esse passo a passo, fiz a liberação lá, a Receita liberou, e aí eu consigo que a Shopee faça a emissão de nota fiscal diretamente por mim, né? Que é como eu vou mostrar aí para vocês. Ó, e eu vim aqui em envio em massa, aí eu cliquei em emissão de nota fiscal e selecionei todos os produtos que eu tinha para fazer de uma vez só. Aí feito isso, fecha aqui, agora a gente vem aqui, ó, pedidos a enviar. Aí você tem que selecionar todos, por quê? Para você garantir que você vai enviar, né? Então, selecionei todos os produtos aqui, ó. Agora, organizar postagem. Ele vai organizar todas as postagens. Ó. Já organizou todos, agora eu venho aqui em gerar. Apenas etiqueta de envio. Gerar os documentos selecionados. E ele vai gerar. Todas as etiquetas. A folha, ele gerou 4, vocês estão vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Que dá exatamente a folha que eu tenho aqui, ó. Agora eu vou mandar imprimir. E ele vai sair na folha daquela etiqueta, que é essa aqui da cola Crio, ó. E é a C4389. Tá vendo? Vai sair certinho no tamanho. Agora é só separar os produtos para enviar. Aí eu venho aqui em meus pedidos, aí você vai falar, como é que você sabe quem é quem ali? Aí eu vou, na verdade, vou embalando um por um, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Esses são os que eu tenho que fazer. Ó. Então, aqui, ó, esse kit de dispenser. Eu venho, clico aqui, aí ele vai aparecer os dados da pessoa, o endereço, tudo, e eu confiro, entendeu? Vou mostrar ali, né?
E aqui, gente, a gente consegue ter uma noção de custos que ficam para Shopee. Ó, e aqui é só abrindo, eu vou abrir, gente, porque eu acho que é de muito interesse, é interesse de muita gente, tá? Esse produto que eu vendo aqui, ó, ele tá R$ 99,80, tá? Pra Shopee eu tenho que pagar esse valor aqui, R$ 25,46, que é as taxas mais os encargos, que seria o frete mais o custo pelo produto que eu tenho ali na plataforma. Então, isso dá, em média, se a gente for calcular, dá 21,5% mais R$4. Ele arredondou ali, mas, ó, 99,80 menos 21,5% é igual a isso, menos R$4. Exatamente, R$ 74,34. Então, esse é o custo que a Shopee cobra dos meus produtos, tá? Ó, se você pesquisar no Google ali, quanto a Shopee cobra por cada venda, isso é o que aparece, ó, 14% sobre o total da venda, mais R$4 do item vendido. E para quem tem frete grátis, 6%, né, mais 6%, elevando o total da taxa para 20%. Valor máximo de comissão, nananana. Mas o meu, ele dá 21,5%, se eu fizer a conta. E com relação a esse custo que eu falei que para mim fica entre 21,5%, é porque eu tenho as campanhas que eu participo também, né? Então você tem a questão do frete grátis, mas você não precisa oferecer se você não quiser. Só que assim, gente, o frete grátis, ele chama muito atenção. Porque eu mesmo, quando vou comprar um produto, eu vejo se eu tenho que pagar frete ou não, que aí eu calculo, né? Claro que muitas vezes, às vezes compensa, mas às vezes não. Então, se a pessoa oferece frete grátis e tá no mesmo produto daquela outra que não oferece, para qual que eu vou? Eu vou pro frete grátis. Então, assim, é um diferencial para tua conta, né? Mas de início você pode começar sem, né? E não se desespere com relação, assim, às vendas. Porque às vezes você fala assim, ai, mas eu quero vender muito, muito. Porque tem um monte de gente, né, que você vê ali nas plataformas, falando assim, nossa, olha aqui a etiqueta, o tanto que eu tô vendendo hoje, o tanto que... Assim, não são todos os casos que dá certo igual aparece ali, gente. Então, o que acontece? Não se desespere se não aparecer venda. Às vezes acontece de eu ficar, tipo, 3 dias, 4 dias sem aparecer uma venda. Mas eu não me desespero, eu só vou dar uma olhadinha para ver se o meu estoque tá ok, para ver se tá certinho, se eu não posso melhorar uma foto, alguma coisa eu vou mexer ali. Mas eu aguardo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu não tenho, né... É que tem gente que se compromete, e existem uma coisa que precisa fazer a venda daquilo, né? Então, quando você vem para a Shopee, você tem que ter essa consciência de que você não vai vender horrores no primeiro dia, no segundo dia. Pode acontecer? Pode dar muito certo do seu produto ser algo que todo mundo vai comprar e que o preço ele tá super acessível. Mas pode acontecer de não, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? Para que a gente não fique desanimado. Então, eu tô na Shopee já tem mais ou menos uns 7 meses, né? Mais ou menos uns 7 meses. Vamos contar de janeiro para cá, que foi realmente quando eu comecei a vender, né? E desses 7 meses tem os seus altos e baixos. Teve mês ali mês que eu não faturei muito, né? Teve mês que eu vendi pouco. Então, assim, é muito relativo, mas é algo que você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Até você acertar, até você conseguir acertar no produto, até você conseguir acertar o preço e saber que aquilo é rentável para você, porque não adianta você anunciar um produto que você não tá tendo lucro também, você tem que ter teu lucro, né? Mas é claro que você também não vai ter 100% do teu lucro em cima daquilo, de uma venda na Shopee. É muito difícil você ter 100% de lucro, gente. 100% que eu digo, eu vou fazer uma conta de 100%, que na verdade não é bem essa. Mas eu digo assim, eu paguei nessa tampinha aqui, eu paguei R$50. Não, eu vou querer R$100 por ela. Não, você não vai conseguir fazer essa venda. Pode pesquisar que você vai achar mais barato do que você está querendo oferecer, né? E fora isso, tem os custos, não é só o valor, né? Então é isso. Então eu queria falar um pouquinho para vocês com relação a algumas coisas, algumas dúvidas que aparecem na Shopee, dúvidas que eu tive quando comecei, tá? Quer dizer, eu sou iniciante ainda, eu me considero uma iniciante, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa que você consegue divulgar, fazer vídeo, fazer live, fazer... Essas coisas eu não faço, né? Isso eu acho que eu precisaria fazer, mas eu não faço ainda. Então, são coisas que eu ainda estou aprendendo, principalmente com relação às ferramentas de marketing. Outra coisa que eu queria deixar para vocês, lembrando, né, que existe um prazo para envio de... Toda vez que você faz uma venda, você tem um prazo para enviar isso
pelo correio ou pelo credenciado Shopee. A Shopee, ela vai te indicar o jeito de você mandar e qual lugar mais perto e tudo mais, né? Tem tudo, tem todas as orientações lá. Para venda que é realizada até as 11 horas da manhã, eu preciso faturar, eu preciso preparar e mandar no mesmo dia. Então, se, digamos, hoje, até as 11 da manhã vendeu, eu tenho que mandar hoje para despachar lá, para entregar lá na Shopee. Se entrar pedido para você após as 11 horas, você pode enviar no outro dia. E nos finais de semana tem uma regra também. Eu sei que produtos que você vende no domingo você consegue enviar até terça-feira, mas as coisas de sexta e sábado você tem que no dia de segunda-feira, né? No caso, assim, sem chance de mudar o dia, é na segunda-feira que você tem que encaminhar os de sexta e os de sábado, os pedidos que você receber nesse período, né? Então, só para vocês terem uma noção também aí do prazo, porque quando você faz uma venda na Shopee, você está se comprometendo com o cliente, então você tem que fazer cumprir a questão dos prazos. E se você, Cláudia, mas eu não consigo cumprir, o que vai acontecer comigo? Isso vai gerar uma penalidade para você, isso vai ficar computado lá na Shopee. Então, lembra que eu falei sobre o vendedor indicado? Que o vendedor indicado precisa ter resposta no chat, precisa enviar no tempo certo, conta lá. Então, assim, isso pode te prejudicar. Então, por isso, fique atento. Se você está se comprometendo a realizar uma venda, faça bem feito. É isso que eu penso. Assim como a embalagem, de quando você prepara ali e fala assim, mas exagero. Ó, eu até preparei uma aqui, ainda não pus etiqueta, que eu não estava conseguindo gerar ali. Tá aqui esse aqui para envio amanhã. E com relação à embalagem, você tem que ter uma embalagem boa, uma embalagem que não danifique o seu produto para que você não tenha prejuízo, né? Então essas são minhas dicas, assim, como iniciante, né? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui, se eu puder, eu faço um vídeo para falar um pouquinho mais sobre isso. E é isso. Essa é sobre a minha experiência aqui na Shopee, sobre as coisas que eu estou aprendendo ainda, tem muita coisa para aprender, mas as coisas que eu já sei, eu estou conseguindo fazer muito bem. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenha te ajudado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!